Bom, Thelma, é o seguinte, a gente não está aqui para culpar ninguém, mesmo porque o fumante ele tem prazer. Da mesma forma que eu tenho prazer, eu acho que você já me viu comendo um Einstein lá, eu sempre pego um pote de sorvete de chocolate, eu antes de almoçar eu vou pensando no sorvete de chocolate, porque eu quero ter o prazer de tomar o sorvete de chocolate com uma Coca Zero no final. É terrível, pode até ser ruim para a saúde, mas é um mecanismo de prazer. Eu não vou aqui ficar culpando o fumante, muito pelo contrário, pouca gente vai deixar de fumar se achar que é culpada por fumar. É um mecanismo de prazer, assim como todos nós temos os nossos mecanismos de prazer para acariciar o nosso cérebro, não sei se você concorda com isso. Mas nós vamos ter que trabalhar para essas pessoas trocarem o prazer delas. Isso é, como você falou, o cara que usa nicotina vicia em 8 de 10 pessoas que usam. Vamos dar uma solução para esse pessoal? Vamos tratar esse pessoal? Vamos tratar. Como é que a gente pode dar um horizonte para esse pessoal, enfim, para eles poderem melhorar a saúde deles e deixar o cigarro de lado? Vamos falar. Assim, eu acho que a gente tem que pensar primeiro em coisas comportamentais. Né? Então, assim, em geral, o cigarro ele é associado com alguma coisa. Então, assim, o café depois do almoço aumenta o cigarro. Vou lá e acendo o cigarro depois. Eu tomo um cigarro quando eu saio para beber com os meus amigos. Fumo um cigarro. E aí, assim, essa parte comportamental é extremamente importante. Então, não é só remédio, a gente tem que pensar no comportamental. Terapias cognitivo-comportamentais são comprovadamente associadas a aumento da chance da pessoa parar de fumar. Assim, todo mundo precisa fazer terapia, é inviável em termos populacionais, que eu vou falar que todo mundo vai fazer terapia. Não consegue, mas a pessoa consegue trabalhar. Por exemplo, hoje em dia, com essa história de home office, as pessoas que fumam começaram a fumar mais, né? O que eu falo? Deixa o cigarro longe. Ou, por exemplo, acabou de almoçar, em vez de sentar e vai tomar um café, vai andar. Vai dar uma volta, exatamente. Vai dar uma volta, vai ser mais saudável. Vai ser mais saudável. Então, assim, tem que tentar dificultar. Ou aquela coisa que eu falo, gente, sabe aquela coisa do AA, de Alcoólicos Anônimos? Que você fala assim, vou fumar um cigarro. Você fala assim, peraí, daqui a 5 minutos eu fumo. Daqui a 10 minutos eu fumo. Com isso, você vai reduzir sua carga de cigarro. Então, assim, pode começar simples desta forma. Então, assim, acho que a parte comportamental é uma coisa muito importante. Tipo, colocar para você mesmo que você não... eu não vou fumar neste cômodo, eu não vou fumar até tal hora. Acho que isso é importante. Assim. Ou, de repente, você tem um grupo de amigos que gosta de fumar e tomar um vinho, tenta ir com um grupo de amigos que não gosta de fumar por um tempo. Por um tempo, exato, por um tempo. Então, talvez, e assim, evitar os gatilhos que levam ao cigarro. Diminuir o consumo de café, fica um tempo sem tomar cerveja. Então, isso eu acho que a parte comportamental é muito importante. Em termos farmacológicos, a gente tem opção de reposição de nicotina, que é importante, essa coisa da insônia, do abstinência. Se você repõe nicotina, você vai ter menos insônia. Né? Então, assim, a gente tem algumas formas de repor nicotina. A gente tem os adesivos de nicotina, que eles fazem uma liberação contínua. Isso é muito usado em hospital, né? Paciente que interna e é fumante. Sim. Mas a gente usa muito no consultório, viu? A gente usa muito. Porque você faz uma quantidade... você faz um platô de quantidade de nicotina no organismo. Então, você diminui aquela vontade, aquele craving de cigarro. Então, assim... E aí, a gente tem 3 dosagens básicas de adesivo, que é 7, 14 e 21 microgramas. Isso equivale, o de 21 equivale mais ou menos a um maço de nicotina por dia. Um maço de cigarro por dia. Cada cigarro, ele tem 4 microgramas de nicotina, em média. Só que, assim, a pessoa não fuma os 4 microgramas, né? Porque uma parte queima. Então, a estimativa é que se fume 0,2 a 0,4 microgramas de nicotina, então você repõe o suficiente para você reduzir bastante essa falta da nicotina. E isso a gente pode repor de acordo com o quanto o paciente fuma. Então, por exemplo, quando começaram a aparecer os estudos, eles limitavam lá em um adesivo de 21 microgramas de nicotina. Só que se a pessoa fuma 2 maços,
isso é insuficiente, né? Então, a gente pode ajustar para colocar, para repor a quantidade de nicotina que a pessoa fuma. E aí, você pode usar as outras 2 formulações que a gente tem de reposição de nicotina, que são o chiclete, a goma de mascar, e a pastilha. Olha só. A gente tem também de 2 dosagens, de 4 e de 2 microgramas. E aí, o chiclete, ele vai liberar... O chiclete e a pastilha são uma liberação daquela hora da fissura. Tipo, eu preciso de um cigarro agora. Você vai lá e coloca um chiclete na boca. Aí o chiclete, ele masca, deixa no canto da boca, masca um pouco, deixa no canto da boca, fica 30, 40 minutos e joga fora. Você diz a hora da fissura, a hora que o cérebro está pedindo a nicotina. Pedindo a nicotina. Né? Então, assim, você pode combinar as 2 reposições de nicotina para você conseguir adequar e diminuir a parte física da abstinência. Então, assim, ajuda muito. Assim, é lógico que se a gente for pensar em termos estatísticos, a chance de alguém parar de fumar só com reposição de nicotina é mais baixa do que se a gente associar outras medicações. Mas, assim, você associando isso com terapia comportamental, você já ajuda muito a vida do paciente. Qual que é a adesão desse tratamento? Ou quantos pacientes, assim, na sua observação, conseguem deixar de fumar com essas 2 coisas, reposição de nicotina e comportamental? Assim, a estatística é baixa, é tipo 20 e poucos %. Isso de estudo é pouco. É pouco. Um vício pouco, forte mesmo, pouco. né? Porque, assim, sabe o que eu falo para o paciente? Eu falo, olha, assim, se você não estiver pronto para parar de fumar, sabe aquela coisa da psicologia, né? Da fase de pré-contemplação, que você nem enxerga aquilo como cigarro, como problema, né? O problema está lá, mas você nem enxerga, tem uma barreira na sua frente. Aí a fase de contemplação é quando você começa a enxergar. Aí você tem a fase de ação. A fase de ação é a fase que a pessoa vai fazer alguma coisa. Só que a gente, da área da saúde, eu tenho que, pelo menos, fazer com que as pessoas enxerguem o problema e entrem para a fase de ação. Se a pessoa não estiver na fase de ação, eu falo, se você não quiser parar de fumar, eu posso te pôr uma roda de tortura chinesa que você vai pedir cigarro. Entendeu? Então, assim, mas a gente tem Ou seja, quem quer parar de fumar tem que partir para ação. Ele tem que ter vontade de parar. Não só vontade. Não, eu vou parar. Vai parar. Vou para ação. E assim, a pessoa tem que... Assim, o mínimo que a gente tem que fazer é mostrar que isso é um problema, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está mostrando o problema. E a pessoa tem que olhar aquele problema e falar assim, não é para mim. Pois eu vejo isso aqui. Meu pai fumava com a gente de pequena. Assim. E aí quando a gente, assim, minha irmã Nefra, eu sou pneumo, né? Quando a gente começava a falar com ele que todos os malefícios do cigarro, ele xingava e ia embora, falava, me deixa em paz, entendeu? Então, assim, é isso que a gente... Só que o fato da gente ficar insistindo, em algum momento a pessoa começa a perceber o problema. Ou quando ela sente o declínio da saúde. Ou quando ela sente o declínio da saúde. Só que a nossa função é prevenir, né? Fazer com que a pessoa pare antes disso. Tá? Então, assim, a terapia comportamental, junto com a reposição de nicotina, vai reduzir lá em seus 20%, 25%. Aí a gente tem 2 drogas disponíveis. A gente tem a bupropiona, que ela é um antidepressivo. Né? A história da bupropiona foi que quando ela estava em fase 4, lá sendo testada em pacientes com depressão, se percebeu que as pessoas paravam de fumar quem estava no grupo recebendo droga, não quem estava no grupo placebo. O mecanismo de ação não é muito bem conhecido. Ele reduz um monte de terapias de comportamentos compulsivos, né? Então, assim, a bupropiona reduz o binge eating, né? Aquela pessoa que come desesperadamente, ela também reduz isso. E com o cigarro você diminui a ansiedade, ela reduz a ansiedade como um todo. Então, só que ela tem uma efetividade de mais ou menos 40%. Nenhum tratamento é excelente. Você associar a bupropiona com a reposição de nicotina, você tem um sucesso maior. As terapias associadas são sempre com sucesso maior. Tá? E aí você tem que, a hora que você começa o remédio, você define, o ideal é que você defina uma meta. Eu sempre falo para o paciente, não tem jeito certo ou errado. Tem gente que vai pegar o maço de cigarro e fala assim, eu nunca mais fumo. Tem gente que vai reduzir 1 por dia. É individualizado, né? Tem que ser, né? Tem que ser, porque senão a pessoa desiste no meio. E o médico tem que estar, o terapeuta tem que estar presente o tempo todo. Não dá para você simplesmente prescrever o remédio e falar assim, daqui a 6 meses eu vejo. Não vai dar certo.
Não vai dar certo. Então, assim, se a pessoa você começa a medicação, você tem que definir que em 10 dias, que é o tempo de ter adequadamente... enfim, para antidepressivo é isso, né? 10 a 15 dias para você ter efeito pleno. Então, você vai colocar uma data. Assim, o que eu quero? Que nesses 10 dias você comece a reduzir e tenta parar nesses 10, 15 dias. Ou então, a gente vai estendendo, conforme a necessidade. Ajusta, vai reduzindo reposição de nicotina. Parou de fumar, começa a reduzir reposição de nicotina. E isso vai sendo... Realmente é isso aí, é individualizado. Você falou de 2 P's, prevenção, nós fizemos o alerta, e a personalização, né? Sim. Você personalizar, você conhecer o seu paciente, saber o perfil dele, a queixa dele, ele vai... não existe fórmula igual para todo mundo. Exatamente. Né? Acho que esse é o grande ponto, assim. E precisa de uma atenção. Não dá para abandonar, porque, assim tratar vício é chato. É lento, é chato. A pessoa desiste no meio. Mas, assim, é importante que ele saiba que a gente, profissional da saúde, vai estar lá para dar apoio. Entendeu? Assim, não adianta fugir. Tem paciente que você prescreve, ele volta dali a 3 meses. Ai, doutora, eu não consegui fazer ainda. Eu falei, mas por que você não voltou para me falar? Exatamente. Por que você não voltou? Não funcionou esse tratamento. Mas, na realidade... porque não fez... Não é igual para todo mundo, exatamente, né? Eu tenho adequação que ajustar. De dose, etc. É importante. É isso aí. E tem mais uma outra... Posso falar da outra droga? Pode, tem uma outra medicação, que é a vareniclina, que era... Eu vou falar o nome comercial, porque só teve ele. É o Champix. O Champix, ele é um mecanismo bem conhecido. Ele se liga no mesmo receptor de nicotina, no mesmo receptor que se liga a nicotina. Então, ele faz uma estimulação com uma intensidade menor de prazer, etc, né? Aquelas coisas dopaminérgicas, enfim. E aí, a hora que a pessoa fuma, os receptores estão ocupados. Então, você não tem a sensação de prazer que você tinha quando fumava, tomando o remédio. Essa medicação é a medicação mais eficaz em termos de parada de fumar. Se ocupa o receptor? É mais ou menos 50%. Aí tem trabalho mostrando que a associação de bupropiona com vareniclina é a mais efetiva. Qual que é o problema? A medicação está fora do mercado, está desde 2021. Por quê? Sabe aquela história de contaminação da molécula que teve com outras drogas? Então, assim, a molécula foi contaminada por um negócio chamado nitrosina, que é cancerígeno, e eles não conseguiram eliminar da molécula. A ranitidina aconteceu a mesma coisa, né? Foram várias outras drogas que aconteceram a mesma coisa com contaminantes, e era para ter voltado e não tem previsão de voltar no mercado. Ai, que pena. Então, assim, é uma pena, porque é uma droga que é a mais efetiva. Agora tem alguns estudos... com uma substância que chama citizina, que é da onde vem a vareniclina, que é uma planta. Tem estudos mostrando que a gente chama de não inferioridade, que eles são equivalentes em termos de parada de fumar. Essa droga ainda está em estudo, já está disponível na Europa. Na Europa eles usam, assim, vende sem nada de receita, porque é aquela coisa igual vitamina, né? Vende. Então, né, assim, às vezes os pacientes vão para lá e falam, olha, pode comprar, aí custa, sei lá, uns 180 €, né? O tratamento inteiro. Aí eles falam, é caro. Eu falei, veja quanto você gasta de cigarro. Veja quanto você gasta de cigarro. Faz o cálculo, bota na ponta da caneta 180 €. Né? Faz o cálculo. Então, assim, tem essa outra droga que está promissora no mercado. Sai mais barato hotel, passagem e o tratamento do que o que você gasta de cigarro aqui, né? Do ano, né? Pois é. Então, assim, mas acho que é importante, assim, então, hoje, no Brasil, o que a gente tem? A gente tem bupropiona e as formas de reposição de nicotina, é o que a gente tem. Queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, tem muito paciente que deixa de fumar, que não pode mais nem sentir o cheiro de cigarro. Não, esse cara realmente se livrou. Sim. Ele não aguenta, mas tem muito paciente, e eu já ouvi falar, que é como o vício em droga, né? Ele nunca curou, ele está longe do vício. É isso aí. Né? Então, aquele cara que é viciado em cocaína, ele está longe, mas se ele vê a cocaína na frente dele, alguns com nicotina também é assim? É muito comum. É muito comum. Aquela coisa do paciente falar assim, eu experimentei e voltei a fumar.
sabe, eu estava eu estressado. estava com os amigos. Não, estava lá tomando um vinho com os amigos, tinha uma amiga fumando, aí eu fui lá e acabou, né? Ou no momento de estresse, assim, né? A recidiva é muito alta. Mesma história do álcool. É, mesma história do álcool. Quer dizer, é um vício, É né? um vício. Não, assim, a pessoa não deixa de ser viciada. O que dá prazer é difícil. É difícil você largar. Então, a gente tem que dar muita atenção para esses pacientes. Tem que dar muito apoio. Esses pacientes precisam de apoio. Que não pode entender, assim, tipo, ele fuma. Gente, ele fuma não é porque ele quer, porque a sociedade, junto com o vício, fez com que ele fumasse, né? Exatamente. Nós temos que considerar as pessoas que fumam como pessoas com transtorno de vício e dependência a substâncias químicas. Isso aí. Então, na verdade, é uma pessoa doente e, portanto, merece todo o nosso apoio, todo o nosso carinho, todo o nossa orientação. E o que a Thelma falou é muito importante. Primeira coisa é a conscientização do problema, né, que é o objetivo do nosso podcast. E segunda orientação, é muito difícil parar sozinho. Né? Busque por ajuda. Existem pneumologistas especializados na parte de cigarro, como a Thelma. Existem psiquiatras especializados na parte de cigarro. Existem neurologistas também especializados em cigarros, ou seja, clínicos, né? Ou seja, não tente fazer isso sozinho. A chance de parar de fumar tentando parar sozinho é baixa, infelizmente é baixa. Procure ajuda médica, né? O paciente precisa procurar ajuda do médico, né? Para que possa formular estratégias diferentes e que os diferentes medicamentos ajudam o paciente no tratamento da síndrome de abstinência ao cigarro, né? E a ansiedade causada, a depressão, a ansiedade causada pelo cigarro, os colegas médicos vão tratando conforme o surgimento dos sintomas. Bom, a ideia do podcast veio, não sei se vocês sabem, na pandemia eu formei um grupo grande no Facebook, né, de divulgação, e um dos meus amigos do Facebook, eu vi lá uma meta esse ano, né? Cara, eu não consigo parar de fumar, eu vou tentar esse ano. Eu falei para ele, eu vou gravar um podcast, você vai ouvir direitinho, justamente para isso. A gente não está aqui para culpar ninguém. Claro que não. Né? Claro que é não. um vício, precisa de ajuda, e a gente está aqui para ajudar.